gente, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal, a nossa primeira aula de raciocínio lógico matemático. E antes, eu quero falar para vocês que se o seu edital pedir raciocínio lógico, vai aparecer a palavra lógica expressa no seu edital. Então aparece estrutura lógica, diagramas lógicos, argumentação lógica, mas aparece a palavra lógica. Tá? Não são todos os editais que cobram, a maioria acaba cobrando. Então, é uma matéria bem legal de você estar sabendo. Outra coisinha, antes de começar, vocês já sabem, se inscrevam no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram, tá? Essa nossa primeira aula vai ser de conceitos básicos do raciocínio lógico. E você pode achar que isso não cai em prova, mas está achando errado, porque muitas bancas vêm cobrando os princípios e os requisitos básicos do raciocínio lógico. Então, é muito importante você saber, não só para a prova, viu? Para você conseguir construir um pensamento lógico, você precisa entender os conceitos iniciais, tá? Então, às vezes, você está com dificuldade lá em tabela verdade, negação e equivalência, porque não aprendeu direito os conceitos iniciais do raciocínio lógico. Então, vamos para a nossa aulinha para a gente ver como é facinho essa parte da matemática. Para começar, eu queria dizer para vocês o que é o raciocínio lógico, que vai ser a forma como você vai se organizar ou se estruturar para resolver um problema ou chegar a alguma conclusão. Observa que eu não falei em nenhum momento se aquilo vai ser verdadeiro ou falso, ou se vai fazer sentido ou não. Eu falei que é a estrutura e a organização. Então, isso que é o raciocínio lógico matemático. Ele não está preocupado se o seu pensamento faz sentido ou não. Ele está preocupado com a maneira que você vai se estruturar e se organizar, tá? Com a linguagem que você vai usar. Então, o objeto de estudo da lógica é a proposição. A proposição são sentenças que, independente se o sentido está correto ou não, se tem coerência ou não, mas essas sentenças seguem algumas estruturas. E é isso que a lógica vai avaliar. Então, se eu falar para você, o elefante é verde, você fala, não, professora, isso não tem lógica. Tem sim. A gente tem que olhar para a frase e ver se a estrutura que ela está seguindo é a estrutura correta. Então, tira da cabeça de vocês que para ter lógica, para ser objeto de estudo do raciocínio lógico, precisa ter coerência, porque não precisa. Precisa seguir uma estrutura, beleza? Então, vamos lá ver o que são essas proposições. Como eu disse para vocês, as proposições são sentenças. Só que não é toda sentença, ou seja, toda frase que vai ser uma proposição lógica. Para ser uma proposição lógica, ela precisa seguir alguns requisitos. Por exemplo, ela precisa ter sentido completo ou fechado. Como assim? Se eu falar para vocês, ó, ele é, isso está completo? Está fechado? Ele é o quê, Rafa? Ele quem? Então, não, isso não vai ser um objeto de estudo do raciocínio lógico. Não vai ser uma proposição lógica. Agora, se eu falar, João é irritante. Tem sentido completo? Tem. Tem sentido fechado? Sim. Quem que é irritante? O João, tá? Outro exemplo é, aquele político é corrupto. Aquele político tem um sentido completo? Até tem, mas fechado? Não. Por quê? Aquele político quem, exatamente? Fica aberto, fica amplo. Aquele político pode ser qualquer pessoa. Então, não entra como proposição lógica. Então, para ser uma proposição lógica, tem que ter o sentido completo ou fechado. Se eu falar agora, o João é corrupto, agora sim, é uma proposição lógica. Tem um sentido fechado e eu sei exatamente quem é corrupto. Beleza? Para ser uma proposição lógica, ela tem que ser composta por palavras ou símbolos. E aí você pode falar, professora, como que vai ser composta por símbolos? Não falei para vocês que a lógica não se preocupa se é coerente ou não. Ela se preocupa com a estrutura. Então, se você usar um símbolo mantendo a estrutura lógica, ela vai aceitar, tá? Ela tem que ter uma declaração, mas é uma declaração ou afirmativa ou negativa. Apenas uma afirmativa ou uma negativa. Não pode, então, ser uma declaração interrogativa
ou uma declaração exclamativa. Beleza? Então, como é seu nome? Seria uma proposição lógica? Não. Não é afirmação, não é uma negação. Ai, que legal! É uma proposição lógica? Também não. Precisa ser uma afirmativa ou uma negação. Agora, João é corrupto? É uma proposição lógica? Com certeza, eu estou afirmando que João é corrupto. Ou eu posso falar, João não é corrupto? É uma proposição lógica? Sim, eu estou negando que João não é corrupto, tá? Para ser uma proposição também, precisa ter verbo. João é corrupto? Seria uma proposição lógica, agora que a gente sabe a maioria dos requisitos? Sim, eu tenho é, que é o verbo ser. Então, João é corrupto. Tem verbo? Tem. Então, frases que não possuem verbos, ou seja, que possuem só substantivos e adjetivos, igual eu falar, João grandão, é uma proposição lógica? Não, né? Não tem verbo. Eu só tenho um substantivo e um adjetivo. Então, eu preciso de verbo. E tem que ter valores lógicos. O que seriam os valores lógicos? Verdadeiro ou falso. Então, a essa proposição, eu tenho que ser capaz de atribuir um dos valores lógicos. Ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Por isso que uma interrogação não tem como ser uma proposição. Como é seu nome? Tem como eu falar se isso é verdade ou é falsa? Não, é uma pergunta. Ai, que legal! Tem como eu falar que isso é verdade ou falso? Não, né? Agora, se eu falar João é corrupto, tem como eu atribuir isso é verdade ou falso? Tem, beleza? Tem sim. Alguns exemplos que eu coloquei aqui e vamos analisar se vai ser ou não vai ser uma proposição lógica. Olha lá, me coloquei aqui no cantinho para a gente olhar. O elefante voa. É uma sentença com sentido completo fechado? É, quem que voa? O elefante. Então, sim, tem sentido completo, tá fechado, beleza. Tá com palavras ou símbolos? Sim, tem palavras ali. É uma declaração afirmativa ou negativa? Sim, é uma declaração afirmativa ou negativa. Ele está afirmando que o elefante voa. Tem verbo? Tem, o verbo voar. Então, sim. Eu posso atribuir um valor lógico? Eu posso falar se é verdade ou é falsa? Posso. Então, é uma proposição lógica? É uma proposição lógica. Então, o elefante voa é uma proposição lógica. Viu? Apesar de não ter sentido a frase, não ter coerência, porque a gente sabe que elefantes não voam, pelo menos aonde eu moro não voa, ela não deixa de ser uma proposição lógica. A outra frase, 8 é número par. Isso é uma proposição lógica? Sim, tem o sentido completo ou fechado, é uma palavra ou um símbolo, tem uma declaração afirmativa ou negativa, eu estou afirmando que 8 é número par, tem um verbo? Tem, é, 8 é número par. E eu posso atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso? Posso. 5 mais 9 é igual a 13. Professora, cadê o verbo? Fala comigo. 5 mais 9 é igual a 13. Beleza? Então, tem verbo? Tem. Então, é uma proposição lógica? É. Apesar de estar usando números e símbolos, ela pode ser verdadeira ou falsa. É verdade isso? 5 mais 9 é igual a 13? Não. Mas deixa de ser uma proposição lógica? Não também. Beleza? Assim como não ventou ontem. É uma proposição lógica? É. Tem sentido completo? Tem. Tá usando palavras. É uma afirmação ou uma negação? Tá negando, ó. Não ventou ontem. Tem verbo? Tem. O verbo ventou. Ventar, né? E posso atribuir um valor lógico? Pode. Verdadeiro ou falso. Então, sim. É também uma proposição lógica. Eu quero que vocês observem aqui, ó, que na frente de cada frase eu coloquei uma letra. Tá vendo? P, Q, S, R. Essas letras podem representar frases. Eu não necessariamente preciso colocar, então, a frase. Se eu colocar só a letra P, agora você já vai saber de que frase eu estou me referindo. Assim como o Q, como o S. Então,
Esses seriam símbolos. Eu não preciso escrever necessariamente a frase. Só apresentando a letra, eu já consigo, então, saber a que frase eu estou me referindo. Beleza? Vê, eu preciso que vocês tenham isso bem claro na mente de vocês. O que não é uma preposição. Porque as bancas gostam de cobrar isso em prova. Então, pergunta é uma preposição? Eu não falei para vocês que tem que ser afirmativa ou negativa? Pergunta, então, não vai ser uma preposição. Exclamativa, uma frase exclamativa é uma preposição? Não. Não é uma preposição. Tem que ser uma afirmação ou uma negação. Uma ordem. Cuidado, ordem também não é uma preposição, porque eu não consigo atribuir um valor lógico para ela. Por exemplo, reze por nós. Eu vou falar se isso é verdade ou falso como? Tá? Então, ordens, ou seja, frases com verbos no imperativo não são preposições lógicas, beleza? Ah lá, abre a porta. Como que eu vou falar se isso é verdadeiro ou falso? Não tem como. Não é, então, uma proposição lógica. Frase sem verbos. Não pode ser uma proposição lógica. Eu já falei para vocês, né, no slide anterior, os requisitos para ser. E um dos requisitos é ter verbo. Olha essa frase. Em cima da mesa, um caderno empoeirado. Vocês conseguem encontrar algum verbo aqui? Em cima da mesa, um caderno empoeirado. Não, não é uma proposição lógica. Apesar de ter sentido, não é uma proposição lógica. Beleza? E sentenças abertas com sujeitos indefinidos, viu? Por exemplo, aquele rapaz passou. Que rapaz? Quem que passou? Não sei quem que é. Então, não pode ser uma proposição, tá? Diferente de frases com sujeitos inexistentes. Igual eu dei o exemplo, não choveu ontem. Sabemos que para verbos que exprimem fenômenos da natureza, a gente não tem sujeito. Mas isso pode ser uma proposição lógica. O que não pode ser uma proposição lógica são sentenças abertas com sujeitos indefinidos, que eu não consigo definir quem é. Beleza? Então, além das proposições ter que seguir aqueles requisitos que eu passei para vocês, que é sentido completo ou fechado, pode ser representada por palavras ou símbolos, tem que ser uma declaração afirmativa ou negativa, possuir um verbo e poder atribuir valores lógicos, ela ainda tem que seguir alguns princípios. Então, vamos ver quais são esses princípios das proposições. Quem disse desses princípios foi Aristóteles. Às vezes, a prova pode trazer como princípios de Aristóteles. E tá certo também. Vamos ver quais são esses princípios. O princípio da não contradição. Ou seja, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdade ou ela é falsa. Os dois não podem ser. Por exemplo, o que acontece com o paradoxo, que é uma contradição na própria frase. Ah lá, eu sou mentiroso. Se essa afirmação for verdade, então eu não vou estar mentindo, eu vou estar falando a verdade. Eu sou mentiroso, então eu não vou ser mentirosa, eu vou ser uma pessoa que fala a verdade. E aí você viu que entrou em contradição? Se ela for falsa e eu falar, eu sou mentiroso, é falsa, então eu vou estar falando a verdade, não falando a mentira. Entendeu? Tá vendo como que não casa? Uma coisa entra em contraste com a outra. Então, esse tipo de frase não vai entrar sendo uma proposição lógica. Não pode haver esse empate, tá? O outro princípio é o princípio da identidade. Então, uma proposição é verdadeira, sempre será verdadeira. Assim como uma falsa, sempre será falsa. Então, se a questão falar para você, 4 é par, é uma proposição verdadeira, isso vai ser verdade para o resto da sua vida, tá? É verdade, pronto. Essa frase não vai simplesmente deixar de ser verdade de uma hora para outra. Então, se ela é verdadeira, sempre será verdadeira. Se ela é falsa, sempre será falsa. E o princípio do terceiro excluído, que quer dizer o quê? Só existe duas opções. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma terceira possibilidade. Não existe um talvez. Ou é verdade ou é falso. Acabou. Então,
Os 3 princípios são da não contradição, o princípio da identidade e o princípio do terceiro excluído. Isso gosta de ser cobrado em algumas provas, então é uma coisa bem bacana de saber, beleza? E aí existe a negação das proposições. Por exemplo, eu não falei que 4 é par? E aí eu vou falar para você, ó, 4 é par é verdade. Para eu negar essa proposição, o que eu vou falar? 4 não é par. E se antes ela era verdade, agora com a negação ela passou a ser o quê? Passou a ser falsa. Então, para que serve a negação? Basicamente, para mudar o valor lógico. Então, a negação pode ser chamada também de modificadores lógicos, porque ela de fato vai mudar os valores lógicos. E aonde que vai a negação? Ela vai negar o verbo principal. 4 é par. Cadê o verbo? É o é. Se eu falar 4 não é par, então eu estou negando quem? O verbo. 4 não é par. Virou então uma coisa falsa, porque 4 é par. Tá? Vamos ver os exemplos para ficar mais fácil. Olha lá, Lucas saiu. Veja bem que eu de novo atribuí uma letra para a frase, para se eu quiser repetir isso aqui, eu não ficar reescrevendo a frase. Agora, também existe um símbolo para negação, que pode aparecer como um tio ou como esse símbolo aqui. E os dois vão estar corretos, os dois vão estar representando uma negação. Então vamos lá, Lucas saiu. Qual que é a negação de Lucas saiu? Lucas não saiu. Ah lá, em vez de eu escrever aqui a frase inteira, eu podia simplesmente só colocar para vocês, ó, não P. Que vocês iam entender que eu estou negando a afirmação P. Então, Lucas saiu, posso falar que é verdadeiro? E Lucas não saiu, então vai ser falso. Mudou o valor lógico? Mudou. Ó, a frase passou de verdadeira para falsa. Então, basicamente, é isso que serve as negações das proposições. Vamos ver outro exemplo. A janela está aberta. E eu chamei essa afirmação de que? E eu posso vir negar que. Então, ó, a negação de que pode ser tanto com o tio quanto com este outro símbolozinho. E os dois vão estar negando o que? A janela não está aberta. Viu? Eu neguei a proposição que. Olha um outro jeito de negar essa sentença. A janela está fechada. É uma negação? Sim. Se a janela não está aberta, então ela está fechada. Se eu falar a janela está aberta é verdade, então a janela não está aberta vai ser o quê? Falso. A janela está fechada vai ser o quê? Falso. Então a negação está fazendo o quê? Mudando o valor lógico. Presta atenção, aberta e fechada você vai poder usar, por quê? Porque não existe outro meio termo. Ou a janela vai estar aberta ou ela vai estar fechada. Beleza? Já olha esse exemplo aqui. O valor aumentou. Para eu negar isso aqui, eu tenho que colocar o não. Olha lá. Negando a proposição R. O valor não aumentou. Então, esses dois aqui, de fato, estão se referindo à mesma frase, à mesma proposição. O valor aumentou. A negação de R, então, vai ser o valor não aumentou. Agora, falar que o valor diminuiu é diferente. Você não pode fazer isso. Por quê? Só porque o valor não aumentou, não quer dizer que ele diminuiu. Ele pode ter continuado constante. Tá? Então, falar que o valor diminuiu não é a mesma coisa. Igual a gente fez aqui com a janela, beleza, isso aqui podia. Por quê? Ou a janela vai estar aberta ou ela vai estar fechada. Não tem outra possibilidade. E aqui já tem, se o valor não aumentou, não quer dizer que ele diminuiu, ele pode ter ficado estável, constante. Então, cuidado ao usar sinônimos na negação, tá? Muito, muito cuidado. Ó, e eu quero que vocês se apeguem a essas letrinhas aqui, porque a questão, às vezes, não vai ficar reescrevendo a frase igual eu fiz aqui. Eu falei pra vocês a frase R, beleza? Depois eu vou falar, ó, nega R. A questão não vai ficar escrevendo para você, o valor não aumentou. Só de olhar esse símbolo, você já tem que saber como que vai então ficar a frase. E tem a dupla negação, ou negação da negação.
percebe que se você negar uma coisa 2 vezes, ela vai voltar para a proposição que ela era. Quer ver? Olha lá, proposição P. Lucas saiu. Aí eu vou negar. A negação de P então fica como? Lucas não saiu. Agora eu vou negar a negação. Lucas saiu. Se você negar uma coisa que já está negada, volta então para a afirmação. Acho que esse aqui é bem simples de entender. Ainda, as proposições podem ser divididas em simples e compostas. E aqui a brincadeira começa a ficar legal. Até agora eu só mostrei para vocês proposições simples, que possuem apenas um verbo e não possuem nenhum conectivo. Igual eu falei, Lucas saiu. Ou falei, João é corrupto. O elefante é verde. Ou o elefante voa. Ó, só existe um verbo em todas essas frases. E eu não usei nenhum conectivo. Nenhum. Agora, o que são proposições compostas? É o contrário. Possuem mais de um verbo e possuem conectivos. Não necessário apenas um. Pode existir vários conectivos. Nossa, professora, que você está falando de conectivo. Conectivo, o que é isso? Calma lá que eu já vou falar. Então, Lucas saiu ou está dormindo. Tem 2 verbos? Tem, ó. Saiu e está dormindo. Tem conectivo? Tem. Olha o ou aqui. O ou, então, é um conectivo. Ele está, basicamente, ligando uma proposição simples, que é Lucas saiu, a outra proposição simples, que é Lucas está dormindo. Por mais que não apareça o Lucas está dormindo aqui de novo, a gente consegue entender que está se referindo a quem? A Lucas, beleza? Então, a ideia de proposições compostas são 2 proposições simples juntas. Se eu separar essas 2 proposições, tem que continuar fazendo sentido. As 2 não precisam uma da outra. Beleza? Por exemplo, Lucas saiu e Lucas está dormindo. Separadas, as 2 fazem ainda sentido? Fazem. Para ser uma proposição composta, é a junção de 2 proposições simples, tem que ter mais de um verbo, tem que possuir conectivo e separadas tem que ter um sentido lógico também, tá? Então, porque se vier uma frase, por exemplo, a bandeira verde e amarela, tem como eu separar isso e elas fazerem sentido? A bandeira verde e amarela. E esse amarelo, você percebe que não tem sentido nessa segunda parte? E amarela. E amarelo o quê? Qual que é o sentido completo? Então, isso não seria uma proposição composta. A não ser que eu falasse, a bandeira é verde e é amarela. Agora sim. Repare que o meu primeiro exemplo que eu falei para vocês que não funciona, eu falei a bandeira verde e amarela, tá? Então não vai ser uma proposição composta. Falei tanto de conectivos, então vamos falar deles propriamente. Os conectivos, então, eles vão servir para juntar 2 proposições simples e transformar numa composta. Igual Lucas saiu ou está dormindo. Eu peguei 2 proposições simples e juntei em uma só e virou uma proposição composta. Esses conectivos lógicos, eles são os que mais caem em prova, né? Eles despencam em provas. Eu quero que vocês saibam que são 5. E você vai ficar até enjoado deles, tá? Porque esses aqui vocês têm que saber de cor salteado. Temos a conjunção e, que pode aparecer como o e propriamente dito, ou pode aparecer com algum sinônimo, tipo mas, porém, o nem, que é o e, mais o não. E o sentido que ele vai trazer pra gente é o sentido de tudo. Como assim? Rafaela é policial civil e professora. Qual que é o sentido que está trazendo? Que ela é policial civil e é professora. Então, é tudo. Ela é policial civil e professora. Ele aceita tudo. Eu posso escrever isso, em vez de ficar escrevendo a frase toda hora, usando o símbolo, ó, que representa a conjunção e. Qual que é esse símbolo? Esse chapeuzinho, tá? Então, vamos ver ali, ó. Eu falei que P, a proposição P, Rafaela é policial civil, é uma proposição simples. E eu quero juntar com Rafaela é professora. Em vez de eu ter que ficar escrevendo, olha, isso e isso, o que eu vou fazer? Ó, P, vou usar o símbolo do conectivo e o símbolo da proposição que. Então, eu falei, Rafaela é policial civil e é professora. Aqui tem um verbo, tá vendo?
E aqui, só porque não está escrito, não quer dizer que não tenha. Pode estar subentendido. Eu consigo entender que você está falando que Rafaela é policial civil e Rafaela é professora, tá? Diferente da bandeira verde e amarela, não tem verbo na frase. Então, beleza. Temos também a disjunção, ou pode ser chamada de disjunção normal, disjunção inclusiva, mas basicamente é a disjunção, ou que é representada por esse Vzinho aqui. Aí, de novo, em vez de eu ficar escrevendo a frase, eu vou usar as letras que eu atribuí a ela. Ó. Rafaela é policial civil ou professora. Aqui, a ideia de ela é uma coisa, ou é a outra, ou ela pode ser os dois também. Então, ele aceita tudo? Aceita também. Só que ele também aceita possibilidades. Então, essa é a principal ideia do ou. Ele aceita tudo? Aceita. Mas também aceita possibilidades de ela ser só uma coisa ou outra. Diferente do e. Do e, ele aceita apenas tudo. Ou é isso, ou não é nada. Tá? Ou ela é policial civil e é professora, ou ela não é nada. Tá? E já a disjunção ou, ela aceita tudo e aceita a possibilidade dela ser só uma coisa também. Ó, eu quero que aqui vocês fiquem ligados, principalmente com os símbolos, beleza? Já lá na disjunção exclusiva, olha aqui, já tá falando, uma era inclusiva. Ela aceita tanto tudo quanto as possibilidades. Ela é inclusiva, entendeu? Já a outra, ela é exclusiva. Ela aceita uma coisa só, as duas não. Ó, ou Rafaela é policial civil ou militar. Os dois não dá não. Ou ela é uma coisa ou ela é outra. Beleza? Então, como que eu seria a representação simbológica dessa frase? Em vez de eu ficar escrevendo, eu já sei que Rafaela é policial civil, é representado pela letra P. Agora eu sei que Rafaela é policial militar, é representada pela letra R. Agora eu tenho que usar o símbolo P ou R. Então, ou ela é policial civil ou militar. Os dois não rola. Agora vamos lá para o nosso quarto e quinto conectivo lógico. O condicional se, então. A ideia realmente é de uma condição. Isso só vai acontecer se aquilo acontecer, tá? Também pode aparecer com sinônimos, como o como, quando, pois, logo. Ah lá, eu usei agora novas frases e atribuí novas letras. Agora eu chamei de P a frase nasci em Londrina e chamei de Q a frase sou paranaense. Em vez de eu ficar reescrevendo toda hora essa frase, eu só vou representar simbolicamente. Olha lá, P, então, ao símbolo do C, então, que é essa setinha, Q. Então, se nasci em Londrina, então sou paranaense. A gente pode chamar essa primeira frase que vem antes de antecedente, também pode aparecer como suficiente, como causa, como explicação. Por que é suficiente, causa ou uma explicação? Eu não estou explicando o fato de eu ser paranaense, observa bem. Estou falando que eu sou paranaense por quê? Porque eu nasci em Londrina, então ela pode ser sim a causa ou a explicação. A causa de eu ser paranaense foi eu ter nascido em Londrina, viu? Tem uma lógica a gente chamar ela então de ou suficiente, ou de causa, ou de explicação. E a segunda frase que vem então, eu chamo de consequente, necessário, o efeito ou a conclusão. Ou seja, o efeito de eu ter nascido em Londrina é o quê? Eu ser paranaense. É uma conclusão? Sim, gente. Se eu nasci em Londrina, eu só posso ser paranaense. Beleza? A ideia que o condicional traz é que se essa aqui for verdadeira, essa primeira, esse antecedente for verdadeiro, esse aqui não vai ser falso. Porque tem como eu ter nascido em Londrina e ser catarinense? Não tem, né? Ou eu ter nascido em Londrina e ser baiana? Não. Então, se essa for verdadeira, necessariamente essa aqui vai precisar ser verdadeira também. E temos a bicondicional. Outro detalhe. Esse condicional aqui, eu esqueci de falar, ele também pode ser chamado de implicação. Então, pode vir como condicional, sim, então, ou implicação lógica. Beleza? É só mais um nominho para a gente estar se referindo a ele. Agora sim, agora vamos para o quinto e último, que é o bicondicional, o se, somente se. Vamos olhar a ideia que ele vai nos trazer. Olha lá, sou paranaense, se e somente se nasci no Paraná.
A ideia que ele vai trazer é de igualdade. Tanto indo quanto voltando, as duas coisas têm que ser iguais. Ou vai ser as duas verdadeiras, ou as duas vão ser falsas. Porque a ideia é de igualdade. Olha lá, sou paranaense. Nascer no Paraná não é a mesma coisa que ser paranaense? Tá? Não, professor, eu nasci no Paraná, mas eu moro em Santa Catarina há muito tempo, então eu me considero catarinense. Não, meu filho, não vamos assim, só manter no básico, no simples, no arroz e feijão. Nasceu no Paraná, paranaense. Então lá, sou paranaense se, somente se, nascido no Paraná. Tá vendo que uma coisa é igual à outra? A ideia é a mesma. Então, tanto a primeira frase quanto a segunda, ela pode ser antecedente ou consequente. Olha lá, são antecedentes e consequentes ao mesmo tempo. São suficientes e necessário ao mesmo tempo, porque elas são iguais, exatamente igual. Eu estou falando a mesma coisa. Sou paranaense se somente se nasci no Paraná. Tranquilo? E é isso, gente. Primeira aulinha, calma, vai ficar mais fácil, beleza? Tchau, tchau!